Era uma tarde de debate ao vivo na televisão brasileira, e os telespectadores sabiam que estavam prestes a assistir a uma conversa carregada de tensões políticas. O palco estava armado, e a figura que muitos não queriam ver era o empresário, Eike Batista, conhecido por sua trajetória de altos e baixos financeiros. Ao lado dele, a professora de esquerda, uma intelectual respeitada que não hesitava em atacar as ideias do empresariado brasileiro. O apresentador, que se mostrava neutro, sabia que esse seria um confronto interessante. Eike, com seu histórico de desentendimentos com a mídia, e a professora com sua postura crítica em relação ao sistema econômico e político vigente, eram duas figuras com pontos de vista completamente opostos. O que ninguém sabia, no entanto, era que Eike Batista estava prestes a virar o jogo de uma maneira inesperada e avassaladora. Com a introdução do debate feita à professora de esquerda, não demorou a lançar seu primeiro ataque. Eike, sua história é um exemplo claro de como o sistema econômico atual favorece os ricos e poderosos enquanto o povo continua sendo explorado. O senhor teve sua chance e construiu um império, mas ao custo da miséria de muitos. O que tem a dizer sobre isso? A plateia ficou em silêncio esperando a resposta de Eike. O apresentador, com um sorriso nervoso, sabia que essa pergunta seria crucial para o rumo da conversa. O que ninguém imaginava, no entanto, é que Eike, com uma calma impressionante, responderia de maneira devastadora, mostrando que sua inteligência ia muito além do que os outros pensavam. Eike Batista, olhando diretamente para a professora, disse com uma segurança surpreendente: primeiro, é interessante que você fale sobre exploração quando claramente desconhece os mecanismos reais de como o sistema funciona. Você está vendo apenas o que os livros e as ideologias querem que você veja, sem compreender a verdadeira dinâmica das forças que regem o país. O que o senhor chama de exploitação é, na verdade, a criação de valor. O meu império não foi construído com sangue e suor dos pobres, mas com a capacidade de investir em oportunidades que muitos não têm coragem de enxergar. A plateia ficou boquiaberta. A professora, acostumada a ser a voz da razão e da crítica no meio acadêmico, agora parecia estar em um dilema. Eike não estava apenas se defendendo, ele estava desafiando sua visão de mundo de uma forma que ela não poderia ignorar. A plateia estava atenta e o clima no estúdio ficou mais pesado. A professora, sem hesitar, respondeu com uma expressão séria: Eike, o que você chama de criação de valor é, na verdade, um reflexo da exploração das pessoas. Não podemos fechar os olhos para a realidade. A desigualdade social no Brasil nunca foi tão grande, e enquanto uns ficam mais ricos, outros continuam empobrecidos. O que você tem a dizer sobre a responsabilidade do empresariado brasileiro em tudo isso? Eike, que parecia estar à vontade, não se abalou. Ele ajustou sua postura e, com a mesma calma que o caracterizava, respondeu: Você fala de desigualdade, mas o que está realmente em jogo aqui é a falta de compreensão sobre como o sistema econômico brasileiro funciona. As pessoas muitas vezes veem apenas a ponta do iceberg sem entender os processos que geram essa desigualdade que tanto se fala. Quando você fala de responsabilidade, eu preciso te perguntar qual a responsabilidade do sistema educacional que falha em preparar nossos jovens para o futuro. Qual a responsabilidade dos políticos que governam o país e criam um ambiente de incerteza? Não é só o empresariado que tem responsabilidade, todos nós temos. A plateia ficou em completo silêncio. Aquela resposta tinha sido direta e desafiadora, e ninguém esperava que Eike fosse tão preciso e inteligente na sua réplica. A professora, com sua visão acadêmica, não estava preparada para a argumentação prática e estratégica que Eike trouxe à tona. Ela, desconcertada, tentou mudar de tática. Eike, mesmo que o senhor esteja apontando falhas no sistema, o fato é que as grandes corporações como a sua ainda são responsáveis por enormes privilégios. Não podemos esquecer das falácias do seu império. O senhor foi uma das maiores figuras de um sistema que favorece a elite e o povo não deve ser ignorado. Eike, sem perder o foco, rebateu com firmeza: Eu não nego que as corporações têm um papel importante na economia, mas o que você chama de privilégios é, na verdade, fruto do trabalho árduo de muitos empreendedores.
O que o senhor chama de falácias é, na verdade, a realidade de quem trabalha, arrisca e se dedica para criar algo novo. E se você tem tantas críticas sobre como a economia é conduzida, talvez seja a hora de começar a pensar que o verdadeiro problema não está em quem empreende, mas na falta de oportunidades para quem realmente quer crescer. A plateia, antes, em silêncio, começou a murmurar em aprovação. Muitos perceberam que Ike não estava apenas se defendendo, mas estava desafiando a narrativa tradicional sobre o empresariado e a desigualdade social. Ele estava abrindo uma nova perspectiva mais pragmática e menos ideológica sobre a realidade econômica do Brasil. Com a plateia dividida, o apresentador percebeu que precisava intervir para tentar retomar o controle da situação. Mas Ike, como um mestre, aproveitou a brecha para dar o golpe final. Deixe-me te perguntar algo, professora. O que você acha de um livro que tem incomodado tanto a esquerda e os que controlam a narrativa? Esse livro se chama Manual do Patriota Cristão, e ele revela verdades que muitos tentam esconder. Ele fala sobre a manipulação da mídia, como a esquerda controla o que podemos ou não dizer, e até como tentam afastar a fé cristã da vida das pessoas. Será que o senhor acredita que esse livro está sendo censurado porque ele está errado, ou porque está dizendo o que muitos não querem ouvir? A plateia ficou paralisada. Todos olharam para o apresentador, esperando a resposta. Ike então completou. Esse livro não é apenas uma opinião, é uma análise sobre o que está acontecendo no Brasil. E por que a esquerda e a mídia têm tanto medo dele? Por que será que estão tentando calar quem tem coragem de falar a verdade? A plateia estava agora em suspense absoluto. A provocação de Ike Batista havia deixado todos sem palavras e a professora, uma defensora ferrenha das ideias de esquerda, estava visivelmente desconcertada. Ela havia esperado um Ike mais tímido, mais encolhido diante das críticas, mas o que ela estava vendo era um homem extremamente bem articulado e seguro, com argumentos que desafiavam sua visão de mundo de forma avassaladora. Ela, por um momento, ficou sem resposta, mas como uma boa defensora de suas ideologias, tentou se recompor e fazer um último esforço para retomar o controle do debate. Ike, você pode falar sobre controle da mídia e censura, mas o que você não percebe é que a realidade que você está defendendo serve apenas para reforçar um sistema que só beneficia uma pequena parte da população. O que você está promovendo é a perpetuação de um status quo que nega as necessidades da maioria dos brasileiros. Ike, com um sorriso tranquilo, não se intimidou. Você está errada. O que eu estou promovendo não é status quo. Eu estou promovendo a busca pela verdade e pela liberdade de expressão. Quando falamos sobre censura e controle, precisamos nos perguntar por que quem desafia a narrativa dominante é tratado como inimigo. Não podemos mais continuar aceitando que a verdade seja definida por uma única ideologia ou uma única voz. A plateia começou a aplaudir. Havia algo irresistível na maneira como Ike estava conduzindo aquele debate. Ele não só estava respondendo aos ataques, mas estava mostrando a todos que as palavras de uma só ideologia não eram mais suficientes para definir o destino de uma nação. Ele estava fazendo o sistema representado pela professora e pela mídia se calar com argumentos lógicos e imbatíveis. A professora, com um olhar de frustração, tentou um último ataque. Você pode ser um grande empresário, Ike, mas não tem o direito de distorcer a realidade. O que você está falando é uma tentativa de encobrir as falhas do sistema capitalista. Você fala em liberdade, mas em um sistema como o seu, a liberdade é para os poucos, não para os muitos. Mas Ike, com uma risada leve, interrompeu. Você fala como se estivesse descobrindo a roda. Mas a verdade, professora, é que essa narrativa que você está vendendo já foi amplamente contestada por muitos. O sistema capitalista não é perfeito, mas é ele que permite que pessoas como você e como eu tenhamos uma voz. É ele que, com todos os seus erros, ainda oferece a chance de crescer, de mudar e de melhorar. Ele olhou para o apresentador e para a plateia como se esperasse uma reação. A tensão estava no ar.
O apresentador, que não sabia mais como direcionar o debate, finalmente tentou dar espaço para a professora, mas a plateia já estava dividida com muitos agora claramente ao lado de Ike. Foi então que Ike, aproveitando a deixa, fez uma última provocação. E antes que você e quem mais estiver assistindo venha com a velha história de explotação e capitalismo sujo, quero deixar uma coisa clara: quem tem medo da verdade são os que querem esconder o que realmente está acontecendo. E é isso que estamos discutindo aqui. Não é sobre política ou ideologia. É sobre liberdade de expressão e o direito de todos saberem a verdade. Ike fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera, como se falasse para todo o Brasil. E já que estamos falando de verdades que incomodam você, já ouviu falar do Manual do Patriota Cristão? Este livro está incomodando muita gente, justamente porque ele expõe aquilo que muitos tentam esconder, a forma como a esquerda controla o discurso e como a mídia manipula a realidade. Será que tudo isso é uma teoria da conspiração ou será que há algo de verdade aí? A plateia, agora em um estado de excitação, aplaudiu com vigor. A tensão no estúdio havia atingido seu ápice e todos sabiam que a conversa havia tomado um rumo definitivo. O apresentador, sem saber como reagir, ficou sem palavras. A professora, com seu olhar desconcertado, percebeu que aquela entrevista estava se tornando muito mais do que ela jamais imaginara. A entrevista, que parecia ser apenas mais um debate de TV, agora tomava proporções inesperadas. Nos bastidores do estúdio, os jornalistas estavam atônitos com a virada que Ike Batista havia dado na conversa. Em poucos minutos, ele não apenas desafiou a professora de esquerda, mas virou o jogo de uma forma que ninguém imaginava possível. O apresentador, que esperava tomar a dianteira, agora via sua credibilidade desmoronar diante de um público que estava completamente dividido. Nas redes sociais, o impacto foi imediato. Logo após o programa, hashtags como Isma Ike Cala Tudo e Boa Ike Destrói, professorado de esquerda, começaram a ganhar força, viralizando em minutos. O nome de Ike Batista estava nos trending topics e as discussões não paravam de crescer. As reações eram intensas, com alguns chamando o empresário de herói da liberdade de expressão e outros acusando-o de distorcer a realidade. O que vimos hoje foi mais do que uma entrevista. Foi um confronto de ideias onde Ike mostrou que não vai se calar. Ele desafiou todo um sistema e expôs as fraquezas da narrativa única que tentam nos vender. Dizia um tweet que foi retuitado milhares de vezes. Por outro lado, havia quem tentasse desacreditar o impacto de Ike, afirmando que ele estava apenas tentando desviar do foco de sua própria falência e problemas financeiros. Ike não está aqui para defender o Brasil. Ele só quer se justificar pelas falhas do seu império que afundou. Tudo o que ele fez foi distorcer fatos para tentar se passar por vítima. Foi uma das críticas mais comuns nos comentários. Enquanto isso, dentro do estúdio, o apresentador tentava seguir com o programa, mas já era evidente que a energia da conversa havia mudado. Ele, com um sorriso forçado, tentava retomar o controle da discussão, mas a plateia estava claramente mais inclinada a apoiar Ike, cujas palavras ressoavam nas mentes de todos que estavam acompanhando ao vivo. Ike, com um olhar confiante, então se voltou para o apresentador. Vejo que você está tentando voltar ao seu script, mas as coisas mudaram, não é? Eu entendo que para você e para muitos da sua turma, a verdade é uma questão que deve ser filtrada. Mas é hora de deixar claro que o povo brasileiro está acordando para o que está acontecendo. E é por isso que você e a mídia estão com medo do que estou dizendo. O apresentador, já sem saber como continuar, olhou para Ike e perguntou em um tom mais sério, mas ainda desconfortável: "E o que mais você tem a dizer, Ike, além de questionar a mídia e atacar a esquerda?" Ike respondeu com firmeza: "Acho que o que você precisa entender é que o verdadeiro inimigo aqui é a manipulação da informação. O povo brasileiro não é mais bobo, e por isso o livro Manual do Patriota Cristão está fazendo tanto barulho. Ele está revelando a verdade que muitos tentam esconder. Ele mostra como a esquerda controla o discurso e como a mídia tenta moldar a opinião pública." A plateia, agora claramente a favor de Ike, reagiu com aplausos vigorosos, fazendo com que o apresentador se calasse. Ele, completamente fora de jogo,
finalmente aceitou que o rumo da conversa não poderia ser revertido. A professora, que até então tinha se mostrado imbatível em sua retórica, estava visivelmente desconfortável. Ela tentava a todo custo se recompor após a humilhação pública imposta por Ike, mas as palavras dele haviam atingido um ponto sensível. A maneira como ele desafiava suas crenças ideológicas com uma combinação de inteligência e confiança deixava pouco espaço para ela rebater sem perder a autoridade. Com um suspiro profundo, ela tentou mais uma vez tomar a palavra. Ike, você está criando uma narrativa conveniente, mas eu não posso deixar de questionar, será que você realmente acredita que o Manual do Patriota Cristão vai ser a salvação do Brasil? Esse livro que você tanto defende é uma ferramenta perigosa que tenta dividir ainda mais a população. Ike, com um sorriso calmo e uma postura de quem sabia exatamente o que estava fazendo, olhou diretamente para a professora e respondeu: Não, professora, não é a salvação do Brasil. O que ele faz é abrir os olhos das pessoas para uma realidade que está sendo ocultada. Não estamos aqui para criar divisões, mas para revelar as mentiras que são repetidas todos os dias na mídia e por aqueles que detêm o poder. E por que você e muitos da sua vertente têm tanto medo desse livro? Porque não querem que as pessoas saibam o que ele revela. A plateia, que antes estava dividida, agora estava completamente envolvida. Cada palavra de Ike parecia acertar diretamente o ponto mais vulnerável da professora. Ela tentava manter a compostura, mas suas palavras estavam ficando cada vez mais fracas diante da força do empresário. Com a plateia aplaudindo, Ike seguiu: Eu não estou aqui para ser herói, nem para vender teorias conspiratórias. Eu estou aqui para mostrar que a verdade é muito mais complexa do que os livros que você lê, ou o discurso ideológico que você defende. A manipulação não é só da mídia, é de um sistema inteiro que tenta calar quem pensa diferente. E, quando você tenta reduzir todo esse movimento a um simples livro, está descreditando algo que muitos já sabem ser real. A plateia agora não estava apenas aplaudindo, mas alguns estavam até gritando em apoio. Ike havia não apenas vencido o confronto, mas também lançado uma semente de reflexão naqueles que o estavam assistindo. Ike, sem hesitar, se virou para a câmera e completou: O Brasil precisa acordar para a realidade. Não é sobre ser de esquerda ou de direita, é sobre o direito de ser ouvido, de pensar e de lutar pela verdade. Se você ainda tem dúvidas sobre o que estou dizendo, procure mais informações sobre o Manual do Patriota Cristão. Ele revela como o sistema está tentando calar as vozes de quem ousa desafiar o status quo. Ele não é uma teoria da conspiração, é a verdade sendo exposta. A plateia aplaudiu ainda mais forte e a tensão no estúdio estava visivelmente dissolvida. A vitória de Ike não foi apenas sobre um debate acadêmico, mas sobre a própria capacidade de quebrar um sistema que ele acreditava estar corrompido. E ao fazer isso, ele deixou claro que estava pronto para enfrentar a manipulação da mídia, seja de esquerda ou de direita. A entrevista chegou ao fim, mas o impacto do confronto entre Ike Batista e a professora de esquerda ficou no ar. A plateia, que inicialmente estava cética, agora estava em um frenesi aplaudindo Ike por sua inteligência e postura firme. Ele não apenas havia destruído os argumentos de sua oponente, mas também deixado claro que a luta pela verdade e pela liberdade de expressão era muito mais importante do que qualquer questão ideológica. Nas horas seguintes, a repercussão da entrevista se espalhou rapidamente pelas redes sociais. O nome de Ike Batista foi Trending Topic, com milhares de comentários a favor de sua postura corajosa em expor as falácias de um sistema manipulador. A mídia, por sua vez, começou a repercutir o evento com jornalistas de diferentes canais, discutindo o efeito da entrevista. Em uma entrevista pós-programa, Ike, com a mesma calma que teve durante toda a conversa, refletiu sobre o impacto que causou. Eu não estou aqui para defender minha posição pessoal, mas para dar voz àqueles que têm sido silenciados. O que viemos discutir aqui foi a manipulação da informação, o controle das narrativas e o medo da verdade. A verdade é que todos, nós em algum momento somos vítimas de um sistema que prefere a ignorância.
ao invés de permitir que as pessoas pensem livremente. Em outro ponto da entrevista, ele completou: a censura não é mais uma teoria, é algo que está acontecendo todos os dias. E o mais irônico é que aqueles que se dizem defensores da liberdade são muitas vezes os primeiros a tentar calar aqueles que discordam. Enquanto Ike falava, a plateia estava em um misto de surpresa e admiração, e o apresentador, que parecia ser o centro das atenções no início, agora mal conseguia recuperar o fôlego da humilhação pública que havia sofrido. Mas ele sabia, no fundo, que essa era uma batalha que ele não poderia vencer. A mídia começou a cobrir o impacto dessa entrevista de uma forma diferente do que se esperava. De um lado estavam aqueles que tentavam minimizar o que havia acontecido, tratando-o apenas como mais uma provocação de Ike. Do outro estavam aqueles que viam ali uma mudança, uma ruptura de um sistema que estava perdendo o controle sobre as narrativas. Ike, ao deixar o estúdio, sabia que não apenas havia vencido uma batalha pessoal contra uma professora de esquerda, mas que agora havia se posicionado como uma voz que representava aqueles que queriam questionar o sistema, a manipulação da mídia e o medo de falar a verdade. E aí, pessoal, o que acharam da entrevista entre Ike Batista e a professora de esquerda? Será que ele realmente tem razão ao desafiar a narrativa que estamos acostumados a ver na mídia? O que você pensa sobre a censura, a manipulação da informação e a liberdade de expressão? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Vamos continuar essa discussão sobre o controle da narrativa e a verdadeira luta pela liberdade de expressão no Brasil. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdo como este. Nos vemos no próximo vídeo.